E agora vamos repercutir os resultados das votações nas principais cidades de Mato Grosso, além de fazer uma análise do comportamento do eleitor e do perfil dos candidatos eleitos. Por isso, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o analista político Vinícius Carvalho. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Considerando aí as cidades polo de Mato Grosso, Barra do Garças, Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Cuiabá, qual a sua análise? Quem que sai vitorioso das urnas desse domingo? Olha, continua predominando uma grande fragmentação, quer dizer, não temos um grande partido se destacando. O PSDB elegeu uma quantidade expressiva, né, de prefeitos, 40 prefeitos, mas o PSD, salvo engano, que é o partido do vice-governador, né, do Carlos Favaro, acabou elegendo mais prefeitos. O PMDB ainda manteve algumas posições importantes. Então, o que eu repito, o que caracteriza é a pulverização de forças políticas ainda. Alguns números que estão sendo fechados ainda, né? O PSDB em torno de 40, PSD 23, PSB 15, PMDB 15. Isso quer dizer o quê? Que as forças políticas em Mato Grosso, elas ainda estão se recompondo em termos assim, de divisão de forças, mesmo de poder? Isso. Estão se reconfigurando, né? De acordo com o que aconteceu no governo passado, um grupo foi para a oposição, outro grupo veio para a situação e eles estão se acomodando ainda. Né? Agora, isso nós estamos falando de prefeituras, porque se a gente for considerar Câmara de Vereadores ou no caso de vice-prefeitos, o cenário muda de figura de novo, né? Porque aí o PSD tem um peso muito grande, né, nas câmaras também, nas vice, né? Nos vice-prefeitos. Em termos de Cuiabá, qual que é a sua análise sobre esse resultado desse segundo turno entre Emanuel Pinheiro e o Wilson Santos e o fenômeno procurador Mauro não ter ido para o segundo turno? Isso até eu já tinha comentado, muita gente animada com a possibilidade da ida, né, do procurador Mauro, mas eu comentei que a tendência era que fosse o Wilson Emanuel, né? Esse era o segundo turno mais claro, mais desenhado, pela estrutura de campanha, estrutura financeira que o Wilson tem, organizacional, apoio do governo do Estado, tempo de TV, né? São recursos políticos que numa reta final, Antônio, eles fazem muita diferença. Então a tendência era o procurador Mauro ter um comportamento semelhante ao que a Marina Silva teve, por exemplo, para presidente da República, né? Começou num patamar alto e acabou minguando, né, e não indo para o segundo turno contra a Dilma Rousseff. Né? Se a gente pegar aí votos brancos, nulos e abstenções em Cuiabá do primeiro turno, em torno de 30% não votaram. É praticamente de cada 3 cuiabanos, 1 não foi às urnas nesse domingo. O que pode ser mudado nesse segundo turno. Essas pessoas podem ir votar e podem votar em alguém. Qual que é a sua análise sobre isso? Dessas abstenções, votos brancos e nulos? Pessoas que não escolheram nenhuma das 6 candidaturas. Sim, é o chamado voto ABN, né? Que eu até brinquei no começo da eleição, abstenção branco e nulo, né? Que seria o candidato mais bem votado. E foi, né? Fez 127 mil votos, o ABN, e o Emanuel Pinheiro fez 98 mil votos, né? Então, quem não votou em ninguém acabou ganhando do candidato mais bem votado. E houve uma subida muito expressiva, Antônio. Na última eleição foram 65 mil, né? E nessa 127 mil. Praticamente dobrou, né? Praticamente dobrou. E em percentuais, né? 21,5% em 2012 e agora 30%, como você falou. Tem alguma explicação para isso? Por exemplo, a gente que, por exemplo, queria reeleger Mauro Mendes prefeito e como ele não foi candidato, aí desistiu do pleito. Pessoas que estão indignadas com a política. Qual que é a sua avaliação sobre esse ABN aí? Opção 2, Antônio, pessoas que estão desencantadas com a política. É um voto antissistêmico. Né? Porque quem queria votar no Mauro Mendes podia ter seguido, o Wilson está sendo apoiado pelo Mauro Mendes, então eu vou votar no Wilson e tal, né? Isso é residual. A grande maioria são pessoas que estão rejeitando o sistema político, né? Em outras capitais, esse percentual chegou em São Paulo beirou 40% e no Rio de Janeiro chegou a 43% do abstenção branco e nulo. Agora, e da Câmara de Vereadores da capital, qual que é a sua análise? Nós temos aí 12 vereadores reeleitos, mas temos 13 parlamentares novos. Foi o alerta que eu fiz, essa campanha curta, né, e com horário de TV diferenciado, enfim, com esse formato novo que foi adotado nessa eleição, ela favoreceria quem já está na máquina, quem já está maquinado, como se chama, né, na gíria. E realmente, o percentual de reeleição aumentou muito, então nós subimos, na eleição passada, nós tivemos apenas 7 vereadores reeleitos e 18 novos, dos 25. Nessa, como você relatou, foram 12 reeleitos e apenas 13 novos, né, nomes novos. E lembrando que alguns que perderam a eleição ali, Maurélio, Lueci, Onofre Júnior, Adilson da Levante, vereadores que disputaram e perderam, estavam em chapas muito competitivas. Maurélio fez mais de 4 mil votos. Né? Só que estava numa coligação muito pesada, que foi a do PSDB. Né? Então, em outras coligações eles teriam ganho. Foi mais uma questão de cálculo político. Né? Então, o percentual realmente de reeleição foi muito alto. Ou seja, esse formato de campanha favoreceu quem já está na estrutura. E mesmo nomes novos são nomes vinculados a grupos. Né? Filho do vereador Clovito,
filho do vereador João Malheiros e por aí vai, né? Agora, como é que a gente explica alguns fenômenos? Vou pegar o caso, por exemplo, do Partido Verde, porque isso se falou muito no primeiro turno, a questão das coligações, tal, né? Do pessoal mesmo, né? O procurador Mauro sempre sai sozinho. O Partido Verde lançou uma chapa, apesar de estar apoiando na majoritária para o Executivo o Wilson Santos, do PSDB, o Partido Verde lançou chapa única e elegeu 4 vereadores. Qual que é a explicação para isso? É a chamada frentinha, entendeu? Você pega, monta um grupo de candidatos ali com 2, 3 mil votos, né? E aí 30 candidatos com 3 mil votos, você tem 90 mil, né? Você consegue eleger aí talvez até 5, 6. Então eles preferiram pulverizar do que ter alguns candidatos puxadores de votos e outros menores, né? Aí elegeram candidatos com 2 mil e poucos votos, né? 2.700 foi o delegado Marcos Veloso e alguns até com menos votos. Isso também se reproduziu com o PSB do prefeito Mauro Mendes. Fez 3 vereadores, também sem coligação com ninguém, partido chapa única. Mas aí já candidatos mais competitivos, né? Gilberto Figueiredo, Misael, todos eles já na casa aí de 4 mil votos, né? A gente olhando a Câmara, tem 14 vereadores da coligação de Wilson Santos e 11 vereadores da coligação de Emanuel Pinheiro. Quer dizer, as outras coligações, Julier, Procurador Mauro, Seres e Renato Santana, não elegeram nenhum vereador. Como é que o senhor vê essa composição da nova Câmara de Cuiabá? É curioso lembrar que o PT tem 2 vereadores hoje, né? O Arilson Arruda e o Allan Kardec, né? Nenhum dos dois foi reeleito, foram candidatos, ambos, né? Bom, vai ficar muito equilibrado. Qualquer um dos dois que ganhar vai ter que montar. O Wilson já teria aí uma maioria garantida, né, numericamente, como você colocou, e o Emanuel teria que eventualmente negociar. Né? Como é que ficam essas conversas para o segundo turno? Quer dizer, a fidelidade partidária já começa aqui agora, ou seja, os 14 eleitos no grupo do Wilson Santos vão apoiar a eleição dele e os 11 do Emanuel também apoiar a candidatura dele? A tendência é essa, né? Embora o Emanuel, como ganhou esse primeiro turno, né? Embora por uma diferença pequena, de 17 mil votos mais ou menos, mas ganhou. Quer dizer, quem ganha o primeiro turno entra com vantagem no segundo, né? Não quer dizer que ganhe. Então, talvez algumas forças queiram migrar para ele também pelo voto útil, né? A gente mostrou na reportagem aqui da TV Record hoje que vai se buscar os votos dos prefeitos que não passaram para o segundo turno. Como é que fica essa aliança, a política de aliança para o segundo turno? Olha, eu não creio que nenhum deles manifeste apoio, né? A tendência são os eleitores da Seres e do Renato Santana migrarem para o Wilson. Estou vendo isso. O do procurador Mauro tendem a se dividir. Boa parte tende aí para a abstenção branco e nulo do procurador Mauro. Alguns tendem aí para o Emanuel. Né? E o Julier também não vejo o Julier apoiando ninguém, mas talvez com uma proximidade maior com o Emanuel Pinheiro do que com o próprio Wilson. Né? Muito obrigado pela presença. Até uma próxima. Obrigado a você, Antônio.